Olá, meus teologandos! Sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual, Cantinho do Saber, Espaço do Conhecimento. Você está no módulo Teologia Sistemática 1, estudando a doutrina Bibliologia. Então, vem comigo e vamos prosseguir neste resumo de aula. Peraí! Antes de começar, deixa eu ficar aqui no meu cantinho, para que eu também possa aproveitar os conteúdos dessa aula. Vamos para os nossos conteúdos. Você está no módulo sobre teologia sistemática, a doutrina bibliologia. E dentro desta doutrina bibliologia, conhecendo a Bíblia, nós estamos vendo crítica textual, uma introdução. E neste resumo de hoje, vamos ver a problemática das variantes bíblicas. Vamos a ela. Vamos ao problema, vamos identificar o problema. Primeiro, vamos ter uma definição do que seja variante. A definição de uma variante bíblica se dá pelo menos em duas formas. A partir da leitura, nós podemos dizer que uma variante é qualquer variação de grafia entre os textos manuscritos, ou seja, uma folha, uma letrinha maior, uma letra menor, um maiúsculo, minúsculo, uma letra mais corrida, de repente uma palavra, faltou uma letra, a ordem das palavras de uma frase está trocada, ainda que não mude o sentido da frase, mas isso é considerada variante textual. Outra forma de também definirmos o que é uma variante é através do próprio conceito de variante textual, que é uma leitura que é significante para a tarefa da crítica textual. Ou seja, uma variante textual é qualquer alteração na forma de escrita de um texto original, podendo ou não criar dificuldades interpretativas ou modificar de alguma forma o texto. Se qualquer mudança no texto traz alguma dificuldade na interpretação ou qualquer alteração textual que modifique o sentido original, é considerado uma variante textual. Mas isso acontece no Novo Testamento? É isso que nós investigamos em crítica textual. Um exemplo, vamos dar exemplo aqui de variante. Nós temos um exemplo clássico aí, você vê o mesmo texto em 4 manuscritos diferentes. Nós temos o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, no Codex Sinaíticos, no Codex Alexandrinos, no Codex Vaticanos e no Papiro P72. Você observa que aqui é uma mesma palavra sendo escrito de modo diferente. Aqui no Codex Sinaítico, nós vemos um capa com Y, que é uma abreviatura do nome Kyrios. Enquanto que no Código Alexandrinos, assim como o Papiro 72, nós vemos um feta, mais um símbolo do sigma, que significa ali aqui o símbolo do Y, que vai significar aí uma abreviatura para Theos, para Deus. Então, nós vemos 4 manuscritos falando basicamente a mesma coisa, mas aqui nesta palavra está sendo escrito de modo diferente. Embora que não mude o significado do texto, isso aqui é uma clássica variante textual que encontramos nos manuscritos mais antigos do Novo Testamento. Como se formam as variantes? Como isso acontece? Como isso vai se formando? Nós temos um pequeno exercício. Imagine que alguém quis escrever, registrou em uma carta, um documento, esta frase: eu, Paulo, sou judeu. Está aqui em hebraico. Eu, Paulo, sou judeu. Alguém, logo após, vai transcrever para o grego. Ego, Paulos, Email, Hebraios. Mais um tempo, alguém transcreve para um grego já um pouquinho diferente, com uma pouquinho alteração de grego. Email, Apostolóis, Paulos, Emaio, Hebraios. Nós encontramos aqui uma leve mudança. Essa primeira geração, essa primeira cópia, a primeira transcrição, é uma transcrição fiel ao texto original, uma cópia original. Essa segunda cópia aí, já uma segunda geração, já houve um acréscimo, porque
escriba aqui achou por bem identificar que Paulo seria esse. Haveria muitos Paulos, ele ficou Paulo, o apóstolo. Isso aqui já é o quê? Uma variante. Alguém transfere para o latim, ego sum Paulus apostolo patria sum Iudaius. Alguém transfere para o latim, e no latim aqui ele já vai transcrever o texto do grego ali, já acrescentando, fazendo um acréscimo também, já criando também mais uma variante. Alguém vai transferir para o francês, que é mais ou menos assim, pelo amor de Deus. Jesuía por tripolô, Jesus fundigené, certo? Mais ou menos assim, certo? E finalmente chega em português da seguinte forma: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, sou judeu. Alguém quis amarrar mesmo que Paulo era esse apóstolo, apóstolo de quem? De Jesus Cristo. O problema aqui é que o texto original desapareceu, sumiu, não existe mais. A segunda cópia aí está desaparecida, nós só vamos ter a cópia de terceira geração, que já vem com uma variante. Tempos depois é encontrado a cópia de segunda e primeira geração, que é uma cópia fidedigna. O trabalho do crítico textual aqui, neste caso, seria encontrar qual dessas traduções estaria mais próximo do autógrafo original, que no caso aqui nós sabemos essa que está em segundo lugar, mas que na verdade eu coloquei ela em segundo lugar porque quer dizer que os pesquisadores encontraram ela depois, né? E aqui seria esse texto aí que representaria o original. É assim que funciona, é assim que vai surgindo uma variante, entre outras formas, vai surgindo uma variante textual e adaptações no texto sagrado. Embora que esse exemplo aqui não alterou o sentido do texto, de forma alguma, não alterou. Ele especificou mais o texto, ele tornou o texto mais específico, ele não alterou o sentido e a razão do texto. Continuamos aqui. A questão das variantes no Antigo Testamento, ela é menos problemática do que o Novo Testamento. Isso não é incrível? E por que isso acontece? Porque no Antigo Testamento nós temos o brilhante trabalho dos rabinos que desenvolveram o texto massorético. E o texto massorético é um texto padrão. Além disso, foi encontrado os rolos do Mar Morto, temos ainda a versão da Septuaginta, os Targums, que é o Antigo Testamento em aramaico, o Antigo Testamento em peshita, que é o idioma siríaco, temos o Antigo Testamento em copta e temos a Vulgata Latina. Todos esses documentos dão uma credibilidade e dão menos problema, traz o texto do Antigo Testamento como menos problemático do que o Novo Testamento. Não quer dizer que não tenha variantes e que não tenha algumas dificuldades e alguns problemas. Porque, vejam bem, os erros mais comuns que é possível ver no Antigo Testamento é quando se transcreve para a nossa língua, no caso o português, as palavras e as letras em aramaico que correspondem às nossas letras B, K, R, D, H, X. Ou seja, o problema das variantes do Antigo Testamento se dá na transposição de letras, na omissão de uma letra em uma palavra, na repetição de uma letra e erros na divisão de palavras. Como, por exemplo, nós temos aqui, aqui ainda uma informação sobre a Bíblia BHS, que é considerada a melhor testemunha ao original do Antigo Testamento, um texto que favorece muito, e que, apesar de o texto massorético muitas vezes não ser o preferido pelos eruditos, mas com a Bíblia BHS, que vai ser a Bíblia que vai dar origem à Bíblia hebraica, né? Ela ajuda muito e diminui bastante a problemática das variantes no Antigo Testamento. Agora, um exemplo de variante no Antigo Testamento, por exemplo, nós temos aqui no texto de Gênesis, capítulo 4, versículo 8. Na Almeida Revista e Corrigida, que é uma tradução que usa os textos massoréticos, e aparece assim, ó, e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Ao meio da Revista Atualizada, ele usa o padrão da Septuaginta, do Pentateuco Samaritano e da Vulgata Latina. Então,
A tradução ficou assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra seu irmão e o matou. Então, veja bem, aqui nós temos vamos ao campo, é um exemplo de variante textual do Antigo Testamento. O problema maior para nós, na questão de variantes, se dá no Novo Testamento. Aqui, mais uma vez, estou colocando aqui para a nossa análise, mais um gráfico representando a teoria da transmissão textual, do original, das cópias de primeira, segunda, terceira, quarta, e vai às gerações de cópias, até chegar no texto receptus e depois texto majoritário, texto crítico e o texto da chamada família 35 que nós temos. Mais um novo gráfico falando sobre a teoria da transmissão do texto. Temos os originais, e temos 3 grandes tipos de manuscritos, os alexandrinos, os orientais, os ocidentais, o texto padrão bizantino, até chegar no texto receptus, que significa texto recebido. Continuando trabalhando a problemática do Novo Testamento e as variantes, temos a questão de, esse problema no Novo Testamento, quanto que ele representa? Afinal de contas, ele representa quanto no Novo Testamento? Quanto tem desse problema? Bom, o primeiro erudito a se debruçar na quantidade, no problema da quantidade de variantes no Novo Testamento foi John Mill, e isso já faz tempo, foi em 1707. E ele coletou cerca de 30.000 variantes. 6 anos depois, Mervyn Vincent, tá faltando aí Bentley, né? Porque se colocar Bentley, que 5 anos depois Bentley fez um trabalho, não divulgou a quantidade, mas disse que teria muitas. Então, mas no século seguinte, em 1899, Mervyn Vincent estimou entre 150 a 200 mil. Antes dele, Scrivener tinha estimado em 120 mil. Philip Schaff, pouco depois, estimou em 150 mil variantes. Warfield, no ano de 1889, estimou em 180 mil variantes no Novo Testamento. Meu Deus, mas esse número não parou por aí. O problema continuou. Novos eruditos fazendo novos exames vão chegar no número como, por exemplo, Bertard Nesse vai estimar em 120 a 150 mil variantes. Mais uma vez, Marvin Vicente aí repetiu 2 vezes, a 200 mil variantes. Chegamos em Lupriot e Leon Waganin, que chegaram na soma de 250 mil variantes. Kenneth Clark, em 1966, 250 mil variantes. E Merrill Pavis chegou no número exorbitante, 300 mil variantes no Novo Testamento. Não é possível um negócio desse. Não é possível. Mas como o que está difícil tende a piorar, o erudito, um dos maiores eruditos do Novo Testamento do século XX, Bart Ehrman, no livro O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse, ele estimulou 400 mil variantes no Novo Testamento. 400 mil variantes. Esse número virou um número simbólico, um número citado, um número dito até a causar náusea, que o Novo Testamento tem 400 mil variantes, seria 400 mil erros. Os críticos, os detratores do texto sagrado vão dizer, não é possível um texto dito sagrado conter 400 mil erros. 400 mil erros. Mas o que está ruim fica pior. A novíssima teoria de Peter Gurry, no livro, na sua teoria, na sua tese de doutorado, né? The Number of Variants in the New Testament. O texto ainda não tem em português. Ele, analisando as obras de Bruce Murray, Matthew Solomon e Tony Wasserman, ele estipulou
um número, uma estimativa razoável de 500.000 variantes. Isso sem incluir diferenças de grafia. Possível. Prato cheio para os críticos, para os detratores da palavra de Deus. Como responder? Como argumentar a isso? Como argumentar? Eu adianto para os irmãos que o único erudito que contabilizou as variantes do Novo Testamento foi John Mill. Depois de John Mill, as 30.000 variantes, todos passaram a fazer estimativas. Quando esses eruditos, com a exceção de Peter, né, que é um trabalho mais científico, quando esses eruditos afirmam esses números exorbitantes de variantes no Novo Testamento, eles não nos dizem quem fez essa contagem. Eles não nos dizem como foi feita essa contagem, essa análise. E eles não dizem o que essa contagem representa para o texto sagrado. Vejam-se, 3 questões cruciais esses eruditos não respondem. Eles não respondem quem fez. Vou deixar aqui no quadro, exemplo de variante. Eles não dizem quem fez essa contagem, como foi feita essa contagem e o que essa contagem de variante representa para o texto sagrado do Novo Testamento. O que ela traz, o que ela representa. E como nós argumentamos defendendo que a Bíblia é inspirada, inerrante, infalível, suficiente, ou já não podemos defender isso? O que você acha? Resposta no próximo resumo de aula. E eu espero você para a gente continuar essa discussão. Então, tchau, tchau, até daqui a pouco.